Um homem foi morto hoje de madrugada após ser baleado durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas, lá na região sul do estado. A informação é, olha, sequestro, né? Vamos buscar, vamos correr atrás. Só que ao que tudo indica, esses PMs foram no local errado e nas pessoas erradas. A repórter Laura Tedesco, a grande Laura Tedesco das rádios aqui do Grupo Band RS, traz mais informações. Boa tarde, Laurinha. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A vítima foi identificada como Marcos Norenberg, de 48 anos, produtor rural e feirante. Os primeiros relatos dão conta que agentes da Brigada Militar cercaram a residência dele por volta das 3 da manhã. Eles estariam em busca de uma quadrilha suspeita de envolvimentos em sequestros. Marcos teria acordado com essa movimentação ao redor da casa e, assustado, achando que fosse um assalto, sacou e apontou uma arma durante a abordagem. Informações preliminares dão conta que a arma tem registro e estava em posse legal. A vítima foi atingida por disparos efetuados por um agente da Brigada Militar e morreu no local. A esposa dele estava em casa durante a ocorrência. Marcos deixa 2 filhos. A investigação agora busca esclarecer se houve falha na identificação durante a abordagem policial e os motivos do cerco à residência. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias acompanham os trabalhos no local. Obrigado, Laurinha. E um detalhe, esses PMs que participaram dessa, uma empreitada desastrosa também, né? Teria êxito e eu estaria aplaudindo aqui se realmente fosse lá um cativeiro de sequestro, se ao invés de um trabalhador, de um produtor rural que também é feirante, né, juntamente com a esposa, com os filhos, se lá estivessem bandidos de verdade, criminosos de verdade, sequestradores de verdade e não mais um pai de família. E eu já disse e repito, se eu tenho liberdade para aplaudir e estou sempre aplaudindo, eu também tenho liberdade para cobrar e questionar. E eu devo, é minha obrigação questionar. Esses policiais serão ouvidos amanhã, sexta-feira, pela Polícia Civil. E aí são 2 apurações paralelas. Brigada Militar e Polícia Civil. Governador falou, não falou? Sobre esse caso hoje cedo? A informação que eu tenho que inclusive, né, foi pego meio de surpresa com a pergunta durante uma coletiva, né? Foi no Palácio Piratini, meu querido Elian Salazar, a coletiva? Foi no Palácio Piratini. Governador Eduardo Leite, governador que se calou diante do caso Eric Vargas, também ficou em silêncio no início da semana, né, após a morte do cabeleireiro Paulo José, lá de Santa Maria. E hoje, nessa coletiva, acabou sendo questionado em razão desta morte. Marcos Norenberg. Que absurdo, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas Mota, ele estava com uma arma. Vem cá. Região rural, né? As pessoas tendo registro, ou seja, para você ter uma arma, você tem que ter uma arma registrada. Para você carregar essa arma com você, aí é o porte. Mas essa arma que ele tinha, que esse produtor rural e também feirante tinha, era uma arma legal. Tudo dentro da lei, ok? Prefiro ser redundante do que omisso. Nunca, nunca. Então assim, mas quando os policiais... mas a polícia entrou dizendo, aqui é polícia. Quantas vezes a gente viu crimes contra a vida, execuções, assim... Grupos, né, vestidos parecidos, né, roupa escura, entra polícia e chega lá e mata todo mundo. Mas isso acontece em grandes metrópoles. Não é só em grandes metrópoles, não é só aqui na capital, região metropolitana, ou lá na Serra, ou lá mesmo em Pelotas, ou em Santa Maria, ou em Uruguaiana, ou em Passo Fundo, não, ou em Bagé, não. Isso acontece muitas vezes. Aí ele está lá, 3 da manhã, 3 da madrugada, não era nem manhã ainda, no meio da madrugada, acontece esse absurdo. Eu torço muito para que a justiça seja feita
no caso desse trabalhador lá da região rural de Pelotas. Inclusive, eu vou conversar agora, ao vivo, com a dona Raquel Norenberg, esposa desse produtor rural, que também trabalhava como feirante, o Marcos Norenberg, que foi morto por PMs hoje de madrugada. Antes de qualquer coisa, dona Raquel, eu quero expressar em nome da minha equipe aqui do Boa Tarde Rio Grande e em nome do Grupo Band RS o nosso sentimento de pesar por esse crime, porque foi um crime, praticado por quem deveria nos proteger. E protocolarmente eu vou dizer boa tarde, mas eu tenho certeza que essa tarde é a pior tarde da vida da senhora e da família de vocês. Como é que aconteceu? Como tudo aconteceu, dona Raquel? Boa tarde. Nós estávamos dormindo e os cachorros começaram a latir. Meu marido olhou e viu de longe assim umas lanternas, tipo farol nas terras, né? E aí ele me disse: acho que tem ladrão tem ladrão aí. Conforme ele terminou de falar, a casa já estava rodeada de bandidos. Na nossa concepção eram bandidos. Todas as luzes externas e internas da nossa casa, elas estavam desligadas no momento. Então o que a gente via era farol, assim, era lanterna para dentro da nossa casa, mas a gente não via para fora. E eles gritavam mandando abrir: abre, 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 abre. E aí, óbvio que a gente não ia abrir, porque pra gente era bandido que tava ali. O meu marido foi no quarto, pegou a arma e assim, ó, uma questão de segundos, eles derrubaram uma das portas de vidro, invadiram e aí começaram dos dois lados da casa disparar tiro, que depois eu fiquei sabendo que era tiro de fuzil. E o meu marido foi atingido e me disse: te deita, senão tu vai morrer. E aí ele caiu nos pés da cama e eu fiquei deitada do lado da cama. Aí eles disseram que eram da polícia. Vocês estão loucos? A gente é da polícia. Só que eles já estavam dentro da nossa casa, já tinham matado meu marido. E aí eles me pegaram, me levaram pra cozinha, fizeram ficar ajoelhada em cima de caco de vidro que tinha ali no chão. E começaram uma tortura psicológica, porque queriam que eu dissesse que meu nome era um nome que não era o meu. E eles diziam: qual é teu nome? Eu dizia: Raquel. Não, o teu nome. E qual é o nome dele? Só que pra mim, eu tava com a cabeça encostada no chão, assim, eu não queria levantar. E eles diziam: olha pra mim, eu sou da polícia. E eu dizia: não, 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 me deixa quietinha. Porque na minha concepção, eu ia olhar pra eles e eles iam me matar depois. Então eu pensava assim: ó, vou tentar ficar viva, tá? Eu vou tentar sobreviver. Ao mesmo tempo, a casa do lado é do meu sogro, onde a minha filha estava aqui, a Fernanda estava dormindo. E na outra casa, que são 3 casas junto, estava a minha cunhada com a bebê de 5 anos. E aí eu pensava que eu não podia fazer nada errado, porque podiam matar todo mundo. Então eu fiquei quietinha ali no chão, e eu fiquei mais de 1h30 ali ajoelhada no chão e presa, porque literalmente eu fui refém da polícia. Eles não me liberaram lá de dentro e eles ficaram me torturando. Eles diziam: já matamos teu marido, fala. Eu não tinha, e eu dizia: eu não sei do que vocês querem saber. E o tempo inteiro eu não levantei minha cabeça, eu não olhei para eles, então eu não sabia se estavam com roupa de brigada, se não estava. E mesmo que tivessem, para mim, chegaram sem um carro da polícia, chegaram da forma que chegaram, podiam estar com roupa da brigada, que eram bandidos, porque os bandidos também usam roupas. A gente toda hora vê anúncios aí e tragédias que acontecem que os bandidos usam roupas. Então assim, ó, a gente tá calejado de ser, já passamos por diversos roubos aqui. Recentemente, essa semana cortaram todos os fios de arames do nosso vizinho lá de baixo. Um cachorro nosso foi envenenado, o outro levou uma pancada na cabeça. Então a gente já vinha numa semana onde a gente estava se cuidando porque parecia que tinha algo suspeito acontecendo. Então, assim, ó, foram muitos tiros. Meu marido foi atingido por muitos tiros de fuzil, destruíram ele, tá? Puxaram ele pela casa para poder
virar as coisas tudo dentro de casa. Minha casa é um cenário de guerra, tá? Não parece um lugar onde foi feita uma batida, é um cenário de guerra, onde a casa inteira tá tapada de furo. Destruíram toda a minha casa, toda. Não Jesus. tem nada que tenha sobrado inteiro, tá? E aí fica o pesar, né? De que a gente meu marido foi morto, tá? O amor da minha vida foi morto por pessoas que são pagas com o dinheiro público para proteger a vida das pessoas honestas e prender vagabundo. Mesmo que fosse um criminoso, eles não poderiam ter agido da forma que agiram, porque eles não são juízes. Toda pessoa ela precisa ser julgada e condenada. O que eles fizeram aqui foi uma barbaridade, tá? Foi uma chacina, tá? Chacina é mais gente, mas foi foi devastador, assim, o que eles fizeram. E quando eles me liberaram, quase 2 horas depois, a minha filha achava que eu estava morta, porque eu estava presa dentro da minha casa, eles não me liberavam. Eles não deixavam eu ir até a casa. Eles, para mim era tão real que eram bandidos, que mesmo quando a minha filha me dizia, mãe, é a polícia, eu dizia, não, eles estão com a roupa da polícia, porque para mim eram bandidos. Tá? O que eles fizeram dentro da minha casa, a forma que eles invadiram, eles em nenhum momento disseram que tinham mandato de busca, em nenhum momento eles disseram que eles tinham, falaram, pessoal, sabe, somos da polícia e tal. Eles, depois que invadiram, depois que quebraram tudo e que teve todo o tiroteio, eles começaram a dizer que eram da polícia. E aí a gente também, óbvio, que não acreditava mais, porque eles não agiram como policiais. Eles falaram coisas absurdas, eles me expuseram, porque eu estava de roupão, tentando me cobrir, e eles diziam que já viram muita mulher pelada, tá? Eles foram desrespeitosos, eles me ameaçaram, dizendo que já tinham matado meu marido. Que horror. Então, assim, foi um desrespeito total que aconteceu. Eles ameaçaram o vô também. Eles ameaçaram meu sogro. Que pediu, pelo amor de Deus, para eles pararem de atirar, que o filho dele estava lá. E eles disseram para ele ficar quieto, senão ele que ia receber o tiro. Gente, esse é um dos relatos mais estarrecedores em toda a minha vida profissional. São 35 anos que eu completo esse ano. Esse é um dos relatos, porque se fosse, já seria extremamente estarrecedor se criminosos ligados a uma facção qualquer tivessem feito isso tudo. Mas o que mais choca, o que mais nos revolta, e é preciso realmente apurar, e a gente espera que essa apuração, que essa investigação seja extremamente isenta e não coberta, maquiada pelo corporativismo, como aconteceu nos casos da Eric Vargas e do cabeleireiro Paulo José dessa semana. O que deixa mais revoltante todo esse relato, que a dona Raquel e que a filha dela, qual é o seu nome? Fernanda. O que a dona Raquel e a Fernanda estão relatando, o que deixa ainda mais estarrecedor, é que tudo isso partiu de servidores da segurança pública, que são pagos mediante os nossos impostos para combater a violência e não para produzir mais violência. Isso é inadmissível. E aí vem a questão, mas é um caso pontual, é outro caso pontual, mais um terceiro caso pontual. O que está acontecendo com a nossa Brigada Militar? E eu não estou aqui para manchar a imagem da instituição, não. Eu estou aqui para lutar junto com mais uma família que vai lutar por justiça. Que horror! Dona Raquel, seu marido tinha uma arma, essa arma foi encontrada. Onde que ela estava? Ele estava no armário, mas ele pegou quando achou que eram os bandidos. Ele chegou a disparar com essa arma? Nós estávamos dentro de casa, ele não ia disparar, eu não sei se ele disparou, isso está sendo averiguado, mas ele não ia disparar porque ninguém tinha entrado dentro de casa, entendeu? Agora, se depois que a polícia invadiu houve algum disparo, eu não sei.
porque ele me protegeu, fazendo eu deitar no chão, porque assim, se vocês vissem a situação que a minha casa ficou, é uma peça única, assim, que nós estamos construindo a casa, então é uma peça única dividida por coupeiros. Se vocês vissem a situação da casa ficou, eu tô viva para contar essa história, porque foi apavorante, é apavorante de ver o tanto de furo de fuzil que tem dentro nas paredes da minha casa. E os disparos foram feitos pelos brigadianos, eles estando fora da sua casa ou quando eles invadiram a residência? Foi depois que eles invadiram, mas a gente acredita que eles também atiraram de fora para dentro, porque tem as janelas todas com os furos, né? Já há vidros estilhaçados. A senhora, inclusive, Muito, mencionou, a minha né? casa está toda destruída. A senhora ficou de joelho em cima dos cacos de vidro, né, dona Raquel? Isso, exatamente. Isso é uma tortura, né, gente? Quando a senhora foi colocada de joelhos sobre os cacos de vidro, a senhora já tinha informação ou já sabia que o seu marido estava morto? Não, eu sabia que ele tinha sido atingido, que ele me disse que ele foi atingido. O policial que debochadamente me falou que meu marido já estava morto. O policial bandido, o que era teoricamente para mim um bandido. Que horror. Durante a tortura psicológica que ele fazia comigo, ele me disse que meu marido já estava morto. E eles acreditavam... Desculpe, Ah. pode continuar. E aí ele dizia, vou ter que melhorar meu discurso. Por isso, assim, ó, a fala deles era tão chula, assim, era um vocabulário, um deboche o tempo inteiro dentro da minha casa, eles me tratando como uma criminosa, que cada vez mais eu acreditava que era bandido. Jamais eu imaginei ouvir as coisas que eu ouvi lá dentro. Jamais eu imaginei perceber, assim, aqueles movimentos. E o tempo, eu fiquei refém da polícia por mais de 1h30. Por que me deixaram lá dentro como refém? Eram quantos PMs? Só para... Eu sei que... Eles falam em 16, mas a gente tinha mais de 30. Em torno de 30. Porque eles me deixaram sair uns 15 minutos depois dos disparos e eu olhando na janela e tinha mais de 30. Eles caminhavam por dentro da casa. Aí o que eu imaginava? Aí assim, ó, a ambulância chegou uns 40 minutos depois e a polícia civil chegou 2 horas depois. Quase 2 horas depois. E aí eu imaginava que aquele movimento todo que eles faziam dentro de casa era carregando as coisas que eles estavam roubando. Tá? Eu não tinha ideia do que era. E aí eu ouvia o barulho da ambulância entrando no nosso pátio, eu imaginava, estão levando o nosso caminhão. Aí eu ouvia o barulho dos carros da polícia entrando, eu pensava, estão levando o meu carro, estão levando o outro carro. Tu entende? Para mim, tudo o que aconteceu era bandido. A gente espera que a senhora e a filha, a família já foi ouvida pela Polícia Civil? Vai ser na semana que vem o nosso depoimento. Só semana que vem? Sim. Eu quero agradecer de coração a gentileza que a senhora, apesar de tanta dor, de tudo que a senhora viveu na madrugada de hoje, né? Há poucas horas, né? Tudo isso aconteceu. Eu quero agradecer de coração, em nome do Grupo Band RS, a gentileza e o carinho com que a senhora tratou. Primeiro a nossa produção e agora a mim e a nossa audiência. E podem contar com a gente, tá? A senhora, a filha, todos da família. A gente sabe que nada que a gente faça daqui para frente vai trazer ele de volta, que era o que a gente queria. Mas a gente quer que a justiça seja feita. Isso não aconteça mais em outras famílias. Eles sejam responsáveis por... Corregedoria no responsável. Corregedoria. E aí a gente pede também para que vocês não deixem morrer essa história, nos ajudem divulgando, cobrando. Esse é o maior apoio que a gente está pedindo agora para todo mundo, porque se tiver pressão de todos os lados, eles vão ter que resolver esse caso. Pode ter certeza que esse é o nosso papel também. Além de informar, lutar e buscar a verdade
e lutar por justiça. Muito obrigado, dona Raquel. Muito obrigada. Que Deus Obrigada. conforte o seu coração, conforte o coração de todos aí em Pelotas, tá? Um beijo e um abraço carinhoso. Beijo. Eu nunca ouvi nada parecido. E olha que já me deparei como repórter, né? Foram 20 anos só na reportagem, já me deparei com situações terríveis. Mas isso é um relato realmente estarrecedor, um dos mais terríveis que eu já ouvi até agora.